Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A pobreza em Portugal continua a ser para muitos uma condenação. Agora nós gostávamos de esclarecer uma dúvida. Nós temos o interesse de saber o que é a pobreza. O que é a pobreza? A pobreza quando se fala de uma pessoa é pobre, normalmente fixa-se um determinado valor que a pessoa recebe ou que a família da pessoa recebe e diz: quem vive com um valor inferior a isto, quer dizer, somando tudo aquilo que recebem as pessoas daquela família, quem vive com um valor inferior a isto, quer dizer que está abaixo do nível de pobreza. Em 2017, 4 jovens repórteres da Rádio Miúdos quiseram saber o que era a pobreza e o Presidente da República começou por lhes falar de uma fórmula estatística. De acordo com essa fórmula, 20% dos portugueses, ou seja, 1 em cada 5, vive em risco de pobreza. Para percebermos melhor a pertinência da pergunta dos miúdos, a pobreza paira sobre 2 milhões de portugueses. Se estes valores e as suas causas, explicações e também as soluções são temas recorrentes da nossa discussão coletiva, há uma outra faceta da pobreza que nos deve afligir. De acordo com um estudo do Banco de Portugal, a pobreza é para muitos pobres uma condenação, que passa de pais para filhos como a cor dos olhos. Uma fatalidade. 2 exemplos desse estudo revelado na semana passada. Se um jovem de 14 anos viver numa família com uma situação financeira favorável, quando chegar aos 39, 49 anos, terá apenas 5,8% de possibilidades de viver em privação material e social. Mas se aos 14 anos viver num quadro de pobreza, então a probabilidade de ser pobre nesse período de idade, por volta dos 40 anos, mais do que triplica para 19,5%. Segundo exemplo, agora sobre a taxa de risco da pobreza. Quem viver numa situação financeira confortável aos 14 anos apresentará uma probabilidade de 12,5% de hipótese de viver em risco de pobreza. Se tiver uma situação má na adolescência, essa probabilidade sobe para 19,2%. Há anos que um dos maiores falhanços do Estado Social na Europa se detecta na sua incapacidade de promover uma maior mobilidade social. Portugal não escapa ao julgamento. Na tabela da persistência intergeracional da pobreza, estamos a meio da tabela, acima da Bulgária ou da Itália, mas abaixo da Irlanda ou da Suécia. Países onde a educação universal consegue, apesar de tudo, mitigar os custos da terrível fatura social da pobreza. Há, ainda assim, muitas zonas cinzentas que convém esclarecer. O que é que se pode melhorar neste capítulo? O que é que o explica? O tema que nos propusemos discutir com Fernando Diogo, doutorado em Sociologia do Desenvolvimento, professor associado com agregação na Universidade dos Açores e investigador do SIX.Nova. Foi o coordenador de um livro que recentemente condensou uma série de estudos sobre a pobreza e a exclusão, na qual também se prestava uma homenagem a Bruto da Costa, que, sabidamente, é um dos nossos académicos que mais trabalho dedicou ao estudo do fenómeno da pobreza em Portugal. Este é o P24 e o seu dia começa aqui. Viva, professor Fernando Diogo. Em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24. É um prazer tê-lo aqui connosco para discutir esta questão que é tão antiga e, ao mesmo tempo, tão premente. Sobre este estudo do Banco de Portugal, a sua conclusão mostra-nos que a persistência geracional da pobreza é uma realidade em Portugal e situa Portugal no meio da tabela de um conjunto de países europeus. Mas não podemos dizer que isto, para um investigador como o senhor, ou mesmo para um cidadão comum, seja propriamente uma novidade. Ou seja, nós temos há muitos anos a sensação de que a pobreza fomenta e reproduz a pobreza. Exatamente. Antes de mais, agradeço o convite e saúdo todos. É muito claro quando nós analisamos os estudos feitos em Portugal e feitos por essa Europa fora, de facto, um dos principais fatores que justifica a pobreza presente dos indivíduos é a sua pobreza passada, independentemente de tudo o resto. Claro que isto não é o único fator, mas é um dos fatores mais importantes que explica a pobreza dos indivíduos. Isto parece, portanto, um círculo vicioso que se repete e não há nenhuma estratégia que nos permita, portanto, quebrá-lo. A questão que nós temos de ter em consideração é, em primeiro lugar, que a situação tem vindo a evoluir. E tem vindo a evoluir quer no contexto nacional, quer no contexto europeu, quer mesmo no mundo. Em todos esses contextos, a pobreza tem vindo a diminuir. Em especial, se pensarmos no mundo, a pobreza absoluta. Agora,
e isso com a relativa exceção do continente africano, onde a pobreza continua a níveis muito elevados em relação ao resto do mundo. Essa diminuição da pobreza não se tem verificado. E a questão que se coloca é o que é que tem acontecido para a pobreza ter-se vindo a reduzir e se isso pode ter ou não algum efeito na redução da pobreza daqueles que ainda persistem em situação de pobreza. E, portanto, é o desenvolvimento em geral e, sobretudo, o crescimento económico que ajudam a perceber porque é que a pobreza tem vindo a reduzir-se nestes 3 grandes territórios que eu aqui falei, Portugal, Europa, o mundo, e é isso que terá um impacto muito grande para continuar a reduzir a pobreza. Centremos agora em Portugal. De facto, o que nós sabemos sobre a pobreza é que quando a economia cresce, a pobreza diminui, quando a economia entra em declínio, a pobreza aumenta. Portanto, há uma relação forte entre a pobreza e a economia. Isto tem a ver com uma outra questão, tem a ver com a estruturalidade da pobreza. A pobreza está muito associada a fatores que transcendem os indivíduos. É verdade que se faz carne e se faz osso em indivíduos concretos, mas boa parte do que é a pobreza destes indivíduos depende de fatores que são externos e exteriores, mas que os influenciam poderosamente, nomeadamente o estado da economia que acabámos de falar, mas não só. Professor, mas de qualquer forma, portanto, a igualdade de oportunidades, que é um dos preceitos fundamentais da democracia, neste caso não existe porque um pobre ou um filho de um pobre não tem as mesmas possibilidades, não tem as mesmas oportunidades que um filho de uma família de classe média ou de uma classe mais afluente. Pronto, a resposta é uma resposta complexa, que é ao mesmo tempo sim e não. Sim, porquê? Sim, porque existe igualdade de oportunidades formal, isto é, as pessoas têm formalmente o acesso à possibilidade de educação, por exemplo, que é o que nós estamos aqui a falar, à possibilidade de emprego também, ou de acesso ao serviço de saúde, para falar de 3 coisas, ou à habitação, para falar de 4 coisas muito relevantes. Portanto, sim, há igualdade de oportunidades nesse aspecto. Não porque depois, na prática, há formas diferentes das pessoas se apropriarem destas possibilidades que varia em função dos seus recursos que, em boa parte, são herdados. E é aqui que se gera boa parte da desigualdade. Bom, há uma parte da desigualdade que tem a ver com as competências de cada um, mas muito daquilo que nós atribuímos às competências de cada um, à inteligência, ao trabalho duro, tem muito a ver não tanto com a inteligência e o trabalho duro, mas tem a ver com aquilo que são os recursos herdados pelos indivíduos. E esses recursos quando nós pensamos em recursos herdados, pensamos, por exemplo, muito desde logo no dinheiro e nas coisas adquiríveis com dinheiro, mas há outras coisas mais sutis, mas têm um impacto muito grande. Por exemplo, a listagem de contactos sociais. Portanto, a pessoa pertencer a um determinado meio em que se relaciona com outras pessoas que lhe são capazes de lhe dar informações sobre como é que funciona o Estado e dessa forma maximizar o seu acesso aos recursos do Estado, isso facilita obviamente bastante a vida das pessoas, em contraste com alguém que não tem ninguém que a ajude, por exemplo, a navegar no sistema escolar, que é relativamente complexo, e que acaba por não fazer as melhores opções escolares, as opções mais estratégicas, e isso significa que muitas vezes há pessoas que têm um desempenho escolar relativamente semelhante, mas que depois uns que fazem escolhas estratégicas que se vão traduzir em grandes e boas oportunidades de trabalho, e há outras que fazem escolhas mal informadas que depois se traduzem em oportunidades de trabalho piores. Isto é apenas um exemplo da importância de um fator que não é monetário, mas que tem um grande impacto, quer monetário, quer ao longo de toda a vida dos indivíduos. E, portanto, esta desigualdade informal, que está muito associada àquilo que são os recursos das pessoas, que são em boa parte herdados, ajuda a explicar porque é que, afinal, a igualdade de oportunidades existe formalmente, mas depois, do ponto de vista prático, tão efetiva. Uma das formas que muitos especialistas e também, portanto, responsáveis políticos elegem como essencial para permitir a igualdade das oportunidades e também, já agora, a mobilidade social é a educação. Olhando para os resultados que a educação pública, em concreto, no contexto do Estado Social Europeu, olhando para os resultados que está a conseguir e pegando como exemplo nos números que nos são mostrados para este estudo do Banco de Portugal, será caso para dizer, professor, que a educação pública está a falhar este seu propósito de permitir que haja mobilidade social entre as classes, que os pobres tenham exatamente o mesmo direito de oportunidades que os ricos para poderem ter bons empregos e níveis de rendimentos mais elevados? Eu acho que as afirmações que vão no sentido de dizer que a escola está a falhar são francamente exageradas. É evidente que a escola tem falhas. É diferente dizer que a escola tem falhas e que está a falhar. E depois nós temos que
ter noção que a escola não é homogénea. Mesmo no caso do português, há vários estudos, sobretudo feitos pelo Gabinete de Estudos do Ministério da Educação, que mostram claramente a existência do efeito escola. Isto é, a escola concreta que os alunos frequentam tem um impacto no desempenho escolar desses alunos. E há muitas escolas espalhadas pelo país, sobretudo na região norte, curiosamente, sobretudo na região norte, que têm um impacto muito positivo no desempenho escolar dos alunos, em especial dos alunos mais pobres, e acabam por conseguir compensar bastante aquilo que seria o desempenho escolar em função da origem social dos alunos. Portanto, a escola tem vindo a trazer, de facto, uma mais-valia, e isso é particularmente sentido no caso português. E a prova é que com a Covid a escola não pôde desempenhar o papel que estava a desempenhar e os resultados dos alunos portugueses que tinham vindo a melhorar bastante ressentiram-se bastante, porque houve de facto essa redução do papel da escola, que tem sido muito importante. Há um conjunto de programas que o Ministério da Educação tem dirigido para os alunos de origem social mais baixa e com resultados escolares mais fracos, como, por exemplo, o programa Escolhas ou o programa TAPE, que têm tido um impacto muito positivo já ao longo de dezenas de anos e têm permitido melhorar muito o desempenho escolar dos alunos portugueses, aliás, visto em estudos internacionais. Claro que a pandemia acabou por ser uma pequena tragédia, porque veio disromper isto, veio perturbar isto, mas de qualquer forma o resultado de longo prazo tem sido positivo e a escola tem cumprido esse papel mais ou menos. Mas a escola não é o único fator em consideração. Por exemplo, há estudos. Será o mais importante, talvez, não? Sim, é muito importante, mas no caso português também temos que ter em atenção a especialidade produtiva da economia portuguesa, que continua muito assente em baixos salários. A especialização produtiva no turismo tem permitido alguma folga, por um lado, por outro lado, não é a melhor solução devido ao tipo de empregos que oferece. Muitos deles são mal pagos e precários e de má qualidade de uma forma geral, e, portanto, o próprio mercado de trabalho não facilita esta superação da pobreza e da transmissão intergeracional da pobreza. Uma última questão, professor. No estudo do Banco de Portugal, mostra-se que os países mais bem-sucedidos em travar esta persistência geracional da pobreza são países escandinavos. Aliás, nós estamos sempre habituados a ver os melhores indicadores sociais nos países da Escandinávia. Será por serem sociedades mais solidárias? Ou seja, o contexto social, se são sociedades mais propensas ao individualismo, se são sociedades mais propensas a desenvolver o espírito comunitário, isso também ajuda a combater esta persistência geracional da pobreza? Bom, isto está ligado às classes sociais, e isso é muito claro, não é? Há muitas pessoas que acham que as classes sociais já não têm relevância. Não é verdade. A relevância das classes sociais tem vindo a mudar à medida que as classes sociais se transformam, que a sociedade se transforma, mas continua a ser o princípio de estratificação social nas sociedades mais importante de longe. O que se passa é que deixaram de ter uma posição quase única para explicar a estratificação social, apareceram outros princípios de estratificação social, como por exemplo a precariedade no trabalho, mas continua a ter uma importância muito relevante. E o que se passa é que nestes países nórdicos a distância social entre as classes é mais pequena do que em Portugal. Isso faz com que seja mais fácil haver mobilidade social entre classes sociais. E obviamente que isso se aplica à generalidade das pessoas e também às pessoas em situação de pobreza. De qualquer forma, mesmo nas sociedades nórdicas, isso não é constante ao longo da história. Por exemplo, aqui, talvez já há uma dezena de anos, na Suécia, ensaiou-se um processo de privatização das escolas, criando uma coisa que eles chamaram as charter schools, que correu muito mal. Os resultados escolares pioraram na Suécia e hoje tiveram que voltar atrás da política e voltar a implementar, sobretudo, escolas públicas e, dessa maneira, voltarem a melhorar os seus resultados escolares.
Uma coisa que eu tenho vindo a escrever ao longo dos anos e que este estudo feito por esta equipa do Banco de Portugal volta a mostrar é o que se passa na infância não fica na infância. O que é que quer dizer com isso já agora? Quer dizer, o que se passa na infância tem repercussões ao longo de toda a vida do indivíduo, até no limite morrer de velho, não é? Há aqui o impacto ao longo da vida do que acontece na infância. É essa persistência que passa de geração para geração e, no caso concreto da pobreza, que esse estudo do Banco de Portugal nos confirma. Queria-lhe agradecer uma vez mais, professor Fernando Diogo, por ter estado connosco no P24. Foi um prazer e um privilégio. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid-19, que desafiou os nossos hábitos, que Depois nos da fez refletir pandemia, no futuro. Licínio Pina, então presidente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, prometeu refletir-se no futuro e cumpriu. Agora que vai deixar o cargo da Comissão Executiva, aceitou ser presidente do Conselho Consultivo da instituição, sempre a pensar no futuro. Por isso, conseguiu que a Assembleia Geral do Crédito Agrícola lhe aprovasse um vencimento de 9.500 euros por mês para uma função que, regra geral, apaga com senhas de presença de 1.650 euros por reunião. Já a pensar no futuro, como sempre, o banco especializado no setor agrícola tinha contratado em 2016 a sua mulher, uma professora, para dar estabilidade emocional a Licínio Pina. O Banco de Portugal acabaria, entretanto, por mandar acabar esse contrato por o considerar fictício. Ficamos, ainda assim, a saber o que é o futuro para Licínio Pina. Um mundo onde as fronteiras entre o interesse pessoal e o das instituições que lhe dão emprego são porosas. Um futuro radioso para ele, claro está. O P24 regressa amanhã. Tenham um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.